com conceitos. A paz do Senhor, meus amados irmãos, está começando mais um programa da Superintendência da Juventude, do Ministério Restauração, ao qual o nosso pastor-presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o superintendente da Juventude, o pastor Adriano Licidônio. E glórias a Jesus, mais um programa que estamos aqui, já faz um tempo que não apresento o programa, estamos na EFOR, com essas aulas, com essa formação de obreiro, e também muito, vamos dizer assim, ocupado com tudo que tem tido na EFOR, mas pela misericórdia de Deus estamos aqui. Eu sou o irmão Guilherme, e comigo à minha esquerda está o irmão Daniel. A paz do Senhor. Glória a Jesus. E à minha direita, paz do Senhor, Guilherme Clavijo. glória a Jesus, irmão Guilherme conosco. É o primeiro programa, irmão Guilherme? Primeiro. Glória a Jesus. Aleluia. Que maravilha. E o Daniel a gente apresentou alguns, né? Alguns Terceiro. juntos. Terceiro junto já. Então estamos em família, né? Em casa, entre irmãos. Amém. Além de sermos irmãos, somos amigos. O irmão Daniel, o irmão Guilherme. Então é um prazer estar aqui com vocês. E vocês que estão aqui conosco agora, sintonizando nesse programa, vocês que estão chegando agora, por favor, deixe o like, compartilhe a programação, se inscrevam no canal da Rádio Restauração Online e também ative as notificações, que o YouTube vai entender que esse canal é relevante, vai começar a divulgar mais esse canal. E também, para os irmãos não se esquecerem de participar do chat. Eu gosto muito quando o chat participa das programações. Não é, irmão Guilherme? Interage, né? Sim, é bom quando a gente tem esse contato. Então a gente vai estar logado aqui no celular do irmão Guilherme, comentando no chat, vendo os comentários. Até porque isso que nós vamos falar hoje, esse tema, é algo que vem de Deus, assim, que a gente estava debatendo sobre o que conversar, sobre o mundo, a gente queria falar sobre o mundo. Mas aí me veio uma ação do Espírito falar assim, não vamos falar do mundo. Foram vários temas que foram apresentados. E aí não vamos falar do mundo, vamos falar de Jesus. Então, para a glória de Deus, essa programação, nós vamos falar sobre Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas, para começar com o pé direito, enquanto os irmãos estão chegando, enquanto os irmãos estão comentando no chat, vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para o irmão Daniel começar a oração. Amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus e amado Pai, estamos na Tua presença mais esta vez, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, falando, Senhor, aqui a Tua palavra, Senhor. Essa oportunidade que nos deu, Senhor Deus, para estarmos falando aqui. Obrigado, Jesus. Senhor, se tem alguém que está ouvindo, Senhor, que essa pessoa venha a ser tocada, Senhor, que essa pessoa venha a aprender, Deus. Jesus Cristo, se tem alguém que precisa de algum milagre, Senhor, cura ela, Senhor, enquanto ela assiste, Senhor, para que ela venha a dar glórias com o testemunho que ela dará, Senhor Deus. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Começar bem o programa com uma oração. Amém. Colocamos Jesus na direção desse programa. Aleluia. Mas falando em programa, a gente fez essa introdução, mas vamos fazer assim, a gente está conversando, né, sobre o programa e não falamos o tema ainda. Então, irmão Daniel, qual que é o tema da programação de hoje? Tema, eu vou ter que ver a foto porque eu tenho uma memória extremamente fraca. Glória a Deus. Aleluia. Então, me perdoe. Olha, É você que está ouvindo. Levanta ali Olha que bênção. Obrigado, irmã Tainê. Tem de vós os 4 sentimentos que houve em Cristo Jesus. Qual é o versículo base da nossa programação? Filipenses 2, 5 a 8. Irmão Guilherme, pode ler? Você lê? Do 5 ao 7? Do 5 ao 8. Ao 8? Amém. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então, nós podemos ver aqui, nessa pequena passagem, vamos dizer assim, não vou dizer a base, mas 4 pontos muito bem fortes que Jesus tinha, daquilo que ele tinha dentro de, aquilo que tinha dentro dele. Jesus tinha, vamos dizer assim, princípios para ele conseguir cumprir a missão dele. Então, para nós conseguirmos cumprir a nossa missão, o que Paulo está falando? Tende em vós aquilo que houve em Cristo Jesus. Então, aquilo que Jesus tinha nele, eu tenho que ter em mim. E é o que a gente vê nessa programação de hoje, 4 pontos que tinha em Jesus. Que para nós conseguir cumprir a nossa missão, nós temos que ter em nós. E olha só, a Bíblia fala assim, ó: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, olha só, Jesus, ele era ou não era Deus? Jesus era Deus? Ele era. Ele era Deus. É até hoje. Mas como mostrou no passado, ele era Deus, nesse contexto. Então, por ele ser Deus, ele quis fazer as coisas quando veio na Terra sendo Deus? Não. Ele era Deus, ele podia vir aqui, Deus é soberano. Tu acha que, irmão Guilherme, Deus, descendo aqui na Terra, ele não faria o que ele quisesse? Faria. Faria. Ele conseguiria fazer? Conseguia. Ele estaria errado? Não, porque ele é Deus. Ele é Deus, a vontade dele é soberana, é a única. Então, por mais que ele fosse Deus, quando ele veio para cá, ele não quis ser igual a Deus. Não quis tomar por usurpação ser igual a Deus. Não quis estar numa posição que não era dele. Então, a missão dele não era vir como um Senhor, como Deus. Sim. Mas, para ele conseguir cumprir essa missão que tinha para ele ser feita, ele fez alguma coisa. E chega o próximo versículo assim, ó, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez para cumprir essa missão? Esvaziou-se. Esvaziou-se. E o que é esvaziar-se, irmão Guilherme? Bom, Jesus, ele veio como homem, né? E todo homem tem sua vontade carnal. E para Jesus, como que eu posso dizer? Para Jesus fazer a vontade de Deus, ele tinha que se esvaziar. Mas se esvaziar-se do quê? Da vontade do homem. O homem tem soberba, tem vaidade, e Jesus tinha que se esvaziar-se daquilo para que a vontade de Deus seja cumprida. Glória a Jesus. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então Deus se fez figura humana. E aí Jesus veio na Terra. Só que por ele ser figura humana, tinha coisas dentro dele que ele tinha que tirar dele, jogar para fora. Por exemplo, a soberba, a vaidade. Ele veio como um homem, e o homem ele tem essas vontades, como soberba. Um homem tem soberba, tem vaidade, mas ele não veio como Deus, ele veio como homem, para poder fazer a obra de Deus. Glórias a Deus. Então, olha que coisa. Primeira coisa que Jesus fez, que Paulo fala aqui aos Filipenses, esvazia-se. Ele se esvaziou. Ele era Deus. Ele era onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia de tudo. Ele é a pessoa que podia ter total controle da situação. Mas ele se esvaziou. Jesus, ele não veio para ser Senhor, veio para ser servo. Mas para ele poder ser servo, ele teve que se esvaziar. Então, imagina nós, seres humanos, que não somos Deus. Se Jesus teve que se esvaziar, imagina nós. Nossa. Tanto quanto ele.
Meu Deus, mais. Exato, tanto quanto ele. Muito mais. Porque se eu, Guilherme, sou falho, tenho essa minha natureza pecaminosa, a lei do pecado que habita em mim, o que tem dentro de mim não tem nada de bom. Só que o que acontece? Nós temos talentos, temos características positivas, coisas boas, qualidades. Isso, por mais seja algo bom, pode gerar um problema. Nós estudamos na revista Escola Bíblica, Poder e Autoridade, a rainha da iniquidade. Quem que é a mãe dos pecados? A soberba. A soberba. Só que a origem da soberba, por exemplo, assim, ó, lá em Gálatas, nas obras da carne, está relacionada à soberba? Não. Não está. Então, a soberba é uma obra da carne? Poderia se dizer que não, já que ela não foi relacionada. Não. Por exemplo, assim, ó, o Satanás. Ele foi soberbo, sim ou não? Sim. Foi. Quando ele foi soberbo? Qual momento da vida ele foi soberbo? No céu, quando era Quando um ele, anjo. quando ele queria ser igual a Deus? Então, olha só, ele era um anjo, morando no céu, Sinete da perfeição. o sinete da perfeição. Ele era a tipificação de perfeito. Ele era um sinete, ele era o que chancelava o que era perfeito. Lá no céu se perguntava assim, o que é algo perfeito? O Lúcifer. Então, olha só, ele era um ser perfeito, morava no céu, mas apesar de tudo isso, por ele ser perfeito, morar no céu, viver com Deus, ele não tinha carne também. Ele não era um ser carnal. Ele não tinha essa natureza. É um ser espiritual. Então não tem como a soberba ser uma obra da carne, porque o Satanás não tinha carne. E mesmo assim ele ficou soberbo. Então onde que é a origem da soberba? Onde é que ela aparece? Porque se não vem da carne, vai vir de algum lugar. Só que a gente vê que a soberba, ela se origina de qualidades nossas. De coisas boas que a gente tem. Quando nós temos algo bom, nós começamos a pensar que somos algo. E começa a pensar mais. Algo às vezes até automático, né? É automático. Uma pessoa tem uma qualidade, às vezes, não digo às vezes uma qualidade excepcional, às vezes uma qualidade até que está um pouco acima da média, a pessoa já começa a pensar isso. É uma coisa que na nossa sociedade, atualmente, sociedade corrompida do mundo, já é algo que é muito forte. É algo tão forte que é algo estimulado em nós. Sim. A nós buscar ter qualidades e querer se promover nisso. O mundo funciona assim. Nós vemos que o mundo funciona em cima da inveja e dos ciúmes. Empresas são assim, o mundo competitivo é assim, O marketing é assim. Tanto que a gente for ver a parte comercial com empresas, as empresas, a gente até fala que é uns tubarões, né? Sim. Um quer devorar o outro. As empresas estão se reinventando, querendo ser uma melhor que a outra para vender Para ver mais. o quão explícito é, né? Já é até dito, né? Assim, É exatamente. algo explícito, não é Por algo ele- nem que se esconde, é algo que é mostrado. É mostrado. Por eles ter algum talento, alguma qualidade, a outra pessoa não ter, eles acabam se achando melhor do que aquela outra pessoa. Uma vanglória, fica se vangloriando. E com isso eles tentam também botar o outro para baixo e elevar o patamar, de certa forma, numa empresa. Uma empresa concorrente, ele vai sempre tentar lançar algo inovador antes. Às vezes, não é todos os casos, mas às vezes tem casos de pessoas que trabalham numa empresa e que estão em outra analisando, né? Vendo se, por exemplo, tal empresa está fabricando tal produto, para outra empresa já começar uma fabricação antes, preparar antes ou fazer algo melhor, já para de início eles já ter aquilo e então já ganhar aquele benefício. Exatamente. Um exemplo que é bem recente é a empresa que fazer os Trento, a empresa Trento. Sim. Começou a fazer aquele chocolate, aí virou febre, aí quando veio outras marcas famosas começaram a fazer a mesma coisa, só que com a marca deles. Ou seja, isso que é um... Só que, olha só, isso é tão intrínseco dentro de nós, tão natural nosso,
que acontece dentro da igreja, acontece em vários lugares. Quando alguém quer se promover, quer se construir, quer ficar cheio de si, ela começa a ter uma visão muito egoísta e pensar nela mesma. Ela começa a se aproximar do líder, mas não porque ela quer ajudar o líder, porque ela quer se promover em cima do líder. Ela começa a se aproximar do pastor, mas não para ajudar o pastor, mas para se promover em cima do pastor. Às vezes também ela pula uma autoridade, por exemplo, existe... Usar um exemplo, né? Não é real, mas é um exemplo, né? Que, digamos que nós temos aqui um jovem, o jovem Guilherme aqui, aí temos... Tem dois. Sim, vamos usar o do meu lado aqui mais perto. Aí nós temos o Tiago Machado, nosso líder da juventude aqui da sede, e temos o irmão Leonardo Goulart, né? Ele é o supervisor dos jovens. E normalmente o certo a se fazer é primeiro ir no irmão Tiago, falar com ele, mas aquela pessoa às vezes ela pode ir direto no irmão Leonardo Goulart, ou às vezes ir até no nosso pastor Adriano Licitônio direto. É algo que é um indício de soberba. Aqui na sede dá para ir direto do pastor ao presidente. Sem informar o líder, sem informar com o pastor, sem informar ninguém. Mas pode até ser uma pessoa de outra área. Sim. Ignorar o líder da área dela, ignorar o pastor da área dela, ignorar o supervisor e vir aqui na sede só para falar. Muito que se ouve, né? Aquilo, só o pastor Humberto e Deus manda em mim, ninguém mais. Eu já ouvi algumas vezes isso, acima de mim, pastor Humberto. Ou, por exemplo, meu pastor é o pastor Humberto. Já ouvi várias vezes. Soberba. Porque a gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso, mas já para dar uma pincelada, isso, a pessoa, ela está sendo obediente, mas só porque, vamos dizer assim, porque aquilo é o pensamento dela. benefício próprio. Por benefício próprio, pensando nela mesma. Então, essa pessoa que diz assim, meu pastor é só o pastor Humberto. Aí tu, o pastor Humberto, falar, ele faz. Ele não é obediente. Porque o pastor Humberto, já, sendo o pastor presidente, junto com a mesa, já deixou todo o estatuto, todo um regimento interno, dizendo como tem que ser feito as coisas, já tem um manual do obreiro. Sim. E a pessoa não faz o que o pastor Humberto fala, porque a pessoa não faz o que está no manual do obreiro, não está no estatuto. E o pecado da soberba é um pecado que ele praticamente cega a pessoa, né? Porque a pessoa ela não consegue, né, enxergar. Ela acha que, como é que eu digo? Ela não consegue mais enxergar o ponto falho dela, e essa cegueira, esse ponto onde ela deveria estar olhando inverte. Ela começa a olhar no próximo. Exatamente. Às vezes um irmão que precisa da ajuda dessa pessoa, né, acaba de certa forma às vezes, né, recebendo de certa forma um dano, né, porque a pessoa acaba falando, né, misericórdia. Não, e a pessoa ter essa cegueira, o que ela vai pensar? Eu não preciso me esvaziar. Eu vou ser eu do meu jeito, da minha maneira, porque da minha maneira tá dando certo. Só que tá destruída a vida da pessoa, não é sujeita, perdeu a autoridade no mundo espiritual, porque não sujeita a autoridade delegada superior a ele. Então a pessoa que não é sujeita, que é soberba, ela vai achar que a vida tá tudo bem, se não tá uma miséria. A pessoa está caminhando para uma vida de desgraça que leva ao pecado e que leva ao inferno. Então, se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, a gente está caminhando para o caminho para o inferno. Então, por isso que o primeiro passo é esse. A pessoa que pensa que é algo, que está cheia de si mesma e não quer se esvaziar, é uma pessoa que parece que não tem mais salvação. É triste. Não tem mais jeito. É triste ver. Porque a gente, às vezes, a pessoa tenta ajudar, mas não consegue ajudar. Exatamente. Se a gente vai tentar ajudar, a pessoa fala, o que eu quero? Estou bem. Eu que tenho que te ajudar. Coisa terrível, né, irmão? E Misericórdia. E a irmã Júlia Santos comentou assim, a pessoa é conhecida pelo ego. Se o ego é alto, aí já está a soberba cheia. Então, olha só. Isso aqui que a irmã Júlia falou é uma verdade que é visível de ver, perdão a redundância, mas é algo visível, se percebe isso. Imagina,
A pessoa é conhecida pelo ego. Se o ego é alto, O senhor conseguiria explicar ego? Porque eu não tenho todo o conhecimento. o ego é uma palavra que vem do grego, que quer dizer eu, o meu eu. O jeito da pessoa seria... Não é só o jeito, é a pessoa, a personalidade, a consciência, a Uma alma combinação de dela. fatores seria o ego. No caso, primeiro Não, eu, depois fatores. tu. Não, tipo assim, tem o Watchman fala que dentro de nós tem alma e espírito, né? O nosso eu, vamos dizer assim, é a nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas decisões. Por exemplo, assim, se a gente for comparar com o corpo humano, a alma é como se fosse a coluna dorsal do ser humano. Ali, ó, a decisão, tudo parte da alma. A alma que manda no corpo físico. Então, se o meu eu, que é o meu eu interior, tiver alto, tiver cheio, e só for eu, quer dizer que eu estou sendo soberbo. Porque o que importa é eu. Ego quer dizer eu, o meu eu. Então, a minha psique, a minha alma, o meu corpo, o que importa sou eu. Por isso que a gente chama essas pessoas de egocêntricas. Porque elas são o centro. O ego é o centro, é egocêntrico. Porque o eu dela, ela, a vontade dela, o querer dela é o centro. Eu tenho visto que bastante essa palavra tem se... Como é que é? Tem ganhado bastante fama, né, na internet em si e também nas escolas, né, que parece as pessoas elas estão dizendo que isso é uma coisa boa, né, o ego, né, isso já mostra, né, a ação satânica. Não só satânica, mas a gente é um conhecimento. O conhecimento ele é neutro. A gente saber que isso existe, ter o conhecimento disso é bom. Só que, por exemplo, assim, ó, lembra da pregação do pastor Humberto sobre a máquina? Sim. O que a gente tem que fazer com a máquina? Olha lá, começa com D. Começa com D. Dominar. Tem que a dominar. máquina. E tem que fazer o que com a máquina, meu Guilherme? Dominar. Tem que dominar a máquina. Só que essas coisas vêm do mundo, essas psique, é bom a gente saber. Mas isso é um caminho não para nós dominarmos a máquina. Não é bom praticar. Mas isso é para refinar a máquina. Por exemplo, assim, a máquina, ela, quando nós pecamos, quando ela está no controle, a gente começa a perder o domínio dela, ao ponto que a gente começa a viver por instinto, a gente começa a perder o raciocínio, a gente começa a ficar com traumas, nós começamos a ficar com síndromes, com doenças. Só que esse caminho que a psicologia leva é para nós refinarmos a máquina. Para pegar a máquina e começar a ajustar ela. Ajustar a nossa mente, ajustar as nossas emoções. Só que Deus não quer que a gente só refine tenha uma máquina bem refinada, bem alinhada. Porque senão tem que ficar realinhando ela de tempos em tempos. A gente tem que dominar ela e não deixar ela controlar. Se a gente quiser deixar ela no controle, mas prestar um auxílio para ela, ela vai ficar No mesmo ciclo. no mesmo ciclo. Então a gente tem que saber essas coisas, mas tende a nós dominar ela. A gente não pode usar o caminho que o mundo usa para tentar refinar a máquina e ela se controlar de uma maneira certa. Não Como é tem que ela como. fala de Gênesis, né? Assim que antes de Caim matar Abel, né? Que eu não vou saber agora ao certo a palavra. Dá tempo de buscar? Vai, enquanto tu busca aí, meu irmão. Então olha só, o Guilherme falou um pouco hoje. É o primeiro programa também, né? Glória a Deus, Primeiro programa a gente fica nervoso, né? Se eu que já perdi a conta de Não programa... só no primeiro. Se eu que já nossa. perdi a conta de programa, já ainda fico nervoso, quem dirá o primeiro. Mas é um temor de estar aqui e trazer algo de Deus para os irmãos. Glória a Deus. E aqui, enquanto o irmão procura aí, a irmã Edilene José falou assim, ó, a soberba precede a queda. Então, se eu for soberbo, eu vou cair ali na frente? Eu vou, a Bíblia que fala. Não é, irmã Edilene, isso aqui está escrito na Bíblia. A irmã Edilene só falou que está na Bíblia. Porque se eu for soberbo, ali na frente eu vou cair. Eu vou cair. Porque o que eu for fazer não vai ser de uma maneira racional. Vai ser uma ilusão. Aí quando a ilusão
bate vem de encontro com a realidade, aí é queda. Achou? Achei. Primeira Gênesis. Gênesis 4. Amém. Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui já diz, né? Antes de Caim cometer o homicídio, o primeiro homicídio, Deus já tinha falado para ele, né? Para que tinha o desejo dele. Ou seja, já estava sendo maquinado na mente dele que ele iria fazer. Eu acredito isso, né? Mas aí já diz, aqui está o teu desejo, ele está na porta, né? Aí ou o teu desejo te domina, ou a tua máquina te domina, ou tu domina a tua máquina. Isso trazendo uma tradução aqui para o que o pastor Humberto falou. Uhum. Então, é pecado ter um desejo? Não. Eu consigo evitar teu desejo? Não. Não tem como. Por exemplo, aqui, Gui, tu que jogava bola antes de se converter. Se tu vê uma bola vindo na tua direção, quicando assim, ó. Não vai ter o desejo de pegar e chutar aquela bola longe? Claro. É pecado ter esse desejo? Não. Não. É algo que é a máquina que quer nos dominar. Agora, se nós controlarmos essa vontade e não chutar a bola, a gente venceu. Agora aquela bola vem quicando e tu, é agora, eu vou lá. Vai lá, corre, antes de correr, tu tropeça e cai e não chuta a bola. Aí tu passa uma vergonha, além de... Só que ele não chutou a bola, mas ele pecou? Sim. Ele não chutou a bola? Ele caiu antes? Mas ele tropeçou. começou a ação. Ele teve a intenção. É a intenção, né? Quando eu tenho a intenção de pecar, quando eu tenho a intenção de fazer o que a máquina quer, Eu tô pecando. aí eu tô pecando. Eu acho que foi o pastor Dorival, né, com quem houve, né, amado pastor, uma benção. Não, pastor Dorival. E que ele falou que quando a gente recebe, né, a gente começa a pecar quando a gente pratica, né, porque na nossa mente já vai vir aquilo. A gente ainda não consumou o pecado. O pecado é consumado quando a gente age, né? Por exemplo, um furto. Deixa eu ver, o telefone do Guilherme ali. Eu posso, pode passar na minha mente de pegar o telefone. Não precisa esconder, Guilherme. Eu não vou pegar. Pode passar na minha mente de pegar, mas eu não consumei ainda. Eu pensei. Exato. O pecado não foi consumado. Eu erro a partir de quando eu consumo o pecado e pego ele, e furto ele. Não necessariamente. A Bíblia diz que o pecado, ele é gerado. O pecado, ele não começa quando eu não pequei quando eu peguei. Sim, acho que eu me expressei mal. Eu começo o processo de pecar. O processo do pecado é assim. Ele é gerado e quando eu cometo aquele furto, aí eu dei a luz ao pecado. A Bíblia fala, eu dei a luz ao pecado. Mas eu já estava pecando antes mesmo de pegar ele. Pensando, Quando eu pensei, quando eu maquinei, quando eu tive a intenção, eu já pequei. Começou a planejar, a pessoa já está pecando. Não me expressei mal. Exatamente. Eu tô planejando, eu tô pecando já. Mas eu não consumi o pecado. Mas eu já estou pecando. Eu já estou no processo do pecado. Eu já concebi o pecado em mim. Agora, se eu não abortar ele, eu vou dar luz ao pecado, que dá a morte. Então, olha a coisa terrível. Por que tem que se esvaziar de nós mesmos? Abrir mão assim da máquina, assim, ó. Eu não quero mais minha vontade. Senão a máquina nos domina. Senão a máquina nos domina. E a máquina nos leva para onde? Para a morte. Por quê? Porque é o pecado o gerado da... Uma pessoa dominada pela máquina não controla, né? Ela não consegue se controlar, ela acaba... Né? E acha tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu faço o que eu quero. Eu faço quando eu sinto. Eu já, como hoje, né, na EBA dos Combatentes do Céu, né, A EBA. foi nos dito, isso, EBA, foi nos dito, né, que um exemplo do nosso irmão Marcos Miqueias, que, né, muitas pessoas, às vezes, elas pensam, né, eu não cometo nada de errado, né, a pessoa tá pecando aí, porque ela não tá se esvaziando. Eu não cometo nada de errado, eu não roubo, eu não mato ninguém,
eu não furto, eu não fraudo ninguém, né? Eu ajudo pessoas de rua. São boas ações. Se quem fosse para o céu fossem pessoas com boas ações, tinha bem menos gente no inferno. Exatamente. Exatamente. Coisa terrível. Mas esse é o primeiro ponto, se esvaziar. O segundo ponto que a Bíblia nos fala. Aqui, glória a Deus. Glória. E o segundo ponto que a Bíblia nos fala, só aqui para falar um pouco dos bastidores, os irmãos estavam nervosos com questão de tempo, e o programa, e o que falar e o que não falar. Mas vocês viram que oração já, né? Estavam não, né? Ainda estamos. Continuando. Glória a Deus. Glória. Glória. Aleluia. Então, o segundo ponto que a Bíblia nos mostra aqui nós falamos que antes a si mesmo se esvaziou. Agora, o segundo ponto, assumindo a forma de servo. O servo, ele tem vontade própria? Não. Ele faz o que ele quer? Não. Ele faz as coisas como ele quer? Não. Não, porque ele serve o seu Senhor, ele faz a vontade do seu Senhor. Ele faz a vontade do seu Senhor. Então, ele faz aquilo que o Senhor Manda. Manda. Que o Senhor Ele não ordena. tem querer. Agora, olha que Jesus, sendo Deus, ele veio para cá, mas quando ele veio para cá, ele teve que assumir a forma de servo. Ou seja, ele teve que se fazer servo. Ele não precisava, ele não tinha o porquê ser servo. Ele era Deus. Ele era Deus, imagina. Mas ele se fez servo. Então, assim, ó, Jesus começou a fazer as coisas da maneira dele? Não. Ele fez o que ele queria? Não. Tem uma prova disso? A Bíblia. E o que a Bíblia fala? Deixa eu pegar uma passagem aqui para explicar melhor. Tá, enquanto pega aí uma passagem. Então, olha só. Porque vamos dizer assim, quando eu pego a minha vontade Pode falar. e abro mão dela, eu tive mesmo fácil, me esvaziei. Mas por que eu me esvaziei? Eu não me esvaziei para encher com as coisas do mundo. Eu me esvaziei para ter uma posição, para assumir a posição de servo. Ou seja, se eu não me esvaziar, eu não consigo ser um servo. Sim. Então, para mim servir um senhor, eu tenho que, a primeira coisa é me esvaziar. Bom, me esvaziei. Agora eu não vou agir conforme uma outra pessoa fala, alguma outra coisa fala. Não, eu vou agir conforme o meu senhor. Pode falar, nome dele. Um exemplo de quando Jesus não fez, ele não fez o que ele queria, porque quando ele estava no Getsemane, né, ele falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Exatamente. Era vontade de ir para a cruz? Não, Não era vontade dele. não é. Pensar, né, que Jesus Cristo, ele morava no céu. Ele era filho de Deus. Por exemplo, eu, Daniel de Carvalho Souza, me imaginando, né, por exemplo, se eu fosse rico e me dissessem, meu pai chegasse e me dissesse, a partir de hoje tu vai morar num casebre e tu vai ter que te sustentar, isso eu negaria. Agora imagina Jesus Cristo no céu, Deus lá, e Deus chegou nele. Eu acredito que Deus falou para ele, ou como eles são, né, a Trindade, acho que Deus pensou, ele já entendeu, né? Então, e ele simplesmente abriu mão da vontade dele, né, e desceu e morreu. Uma morte humilhante, realmente. A crucificação era dita como maldita pelos judeus, né, que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E realmente pensar Só que o que Jesus fez foi além só disso. Foi muito além. algo tão superior que ele deixou toda a glória para vir aqui e se fazer o Criador se fez criatura, para nascer num lugar que não era para ser, não era um lugar onde pessoas nasciam, não era para nascer ali.
sofreu. O que Jesus passou, não, eu não, se a gente for usar Não dá pra mensurar. a mente, não é nem só mensurar, não dá para acreditar que Jesus fez isso. Ele era Deus. Imagina, Jesus era Deus. E sofreu, e foi humilhado, foi escoteado, foi dilacerado, foi moído, foi partido. Que ele imagina no Getsemane. Aqui em Lucas, capítulo 22, no versículo 42, diz: dizendo, Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluia. O que está acontecendo com Jesus aí? Ele estava bem ou ele estava mal? Ele estava mal. Ele estava suando sangue. Ele estava num nível de angústia tão grande, de ansiedade tão grande, que os vasos sanguíneos capilares deles estouraram. Ele O começou a suar estresse era sangue. tão grande tão que grande. os vasos sanguíneos Agora se não pergunta- aguentaram, Não começou a aguentaram suar isso. Agora- sangue. Imagina a agora- pressão em cima de Jesus. Agora pergunta, Jesus queria? Não, Não queria. não queria. Ele se fez servo. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ele disse. Foi É algo servo. tremendo, maravilhoso, né? A humildade de Jesus Cristo, né? Como outro exemplo, não tão forte, mas ainda exemplo forte, porque ele mesmo sendo filho de Deus, ele nunca chegou dizendo eu sou filho de Deus. O que ele dizia? Sou filho do homem. O filho do homem. Ele Filho do usava como filho do homem. Quando ele se dizia filho de Deus, era quando outros falavam, como por exemplo no interrogatório, quando pediram ele era filho de Deus, ele falou, eu sou, tu dissestes. Tu disse. Aqui quando, perante Pilatos, né? Ele fala. Então, olha, Jesus eu ouvindo isso, não sei os irmãos que nos assistem, mas me dá pensar assim que eu tô tão longe de ser porque olha só o que a Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 21, sobre as leis dos pecados, as leis para os escravos, a lei dos servos. Aqui todo o capítulo 21, ali até ali versículo 10, 11, vai falar sobre as leis para os escravos, né? Porque os escravos tinham leis, tinham O regras. senhor quer que eu leia? Pode ler. Qual que é o versículo? Lê primeiro aí o primeiro versículo. 21:1. Isso. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Então olha só. Se eu comprar um escravo, eu sou obrigado a depois de 7 anos liberar ele. A alforria, né? Liberar a alforria dele para ele ficar livre. Exatamente. Só que olha só, tem um versículo aqui que me quebra muito, me pega muito, que é o versículo 4. Lê o versículo 4 aí. Versículo 4. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Continua? Não, tu entendeu o que está escrito aí? Sim, né? Porque no caso, quem saía de alforria era só o homem. Os filhos e a família, né, dele ficavam ali. Ficava pro Senhor. Então olha só, eu, um escravo, tenho um Senhor que permite que eu tenha uma esposa. Vou lá, me caso, tenho filhos. Mas a lei dizia aqui que depois de 7 anos eu tinha que sair ao fogo. Então chegava a 7 anos, eu tinha uma escolha, ou eu ficava ou eu saía em liberdade. Mas se eu saísse em liberdade, eu ia perder meus filhos e ia perder minha esposa. Então o nível do servo é tão de sujeição ao Senhor que ele não tem o direito nem de ficar com a esposa dele ou com os filhos dele. Era a propriedade do senhor. Propriedade do Senhor. Agora imagina quando nós tivermos essa visão de entender que a nossa vida não é nossa.
Que a nossa vida não é fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. É me sujeitar ao meu Senhor. É eu me abrir mão de mim mesmo e dizer, Senhor, a tua vontade, que seja feita em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Assim, ó, ao que, se a gente entender, vai ser maravilhoso. Se nós pegarmos o nosso livre-arbítrio, que Deus nos deu, e dar para Deus de volta, não vai ser só Deus nos controlar, mas nós vamos ter galardão por causa disso. Nós vamos ser galardoados. Sendo mais sério ainda, indo mais a fundo, aqui no versículo 5 fala, né? Mas se seu servo expressamente dizer, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair fogo, né? Aí tem uma continuação que fala, onde ele seria levado numa porta e seria furado a orelha dele, né? Eu acho que é o meu ponto de vista, né? Nós seríamos esse servo, porque nós estamos aqui de bom grado. Esse servo, ele não é aquele servo, por exemplo, que eu vou abandonar aqui. Passou meus 7 anos, eu vou sair daqui, acabou meu tempo. Não, esse é aquele servo que ele ama, Senhor. Ele ama, né? Porque se fosse só pela família, eu acho que ele não ficaria por lá, né? Até porque naquela época o trabalho de servo era difícil, era um trabalho. Nos outros povos era ainda mais difícil, mas nos judeus era um trabalho também difícil, né? E aqui eu acho que se enquadra mais com a nossa situação, né? Porque nós somos servos que a gente não vai ter, por exemplo, a gente não vai ser crente há 7 anos e deu, acabou, a gente... Tá. E depois que ele furava a orelha, ele podia ser quando ele queria? Não, a partir de agora ele era servo do... Até morrer. Até morrer. Ele ia servir o Senhor até morrer. Mas ele ia fazer aquilo por amor ou só por fazer? Por amor, né? Por amor. Ele começou a amar o Senhor dele, a ponto de dizer o quê? Agora não é só mais 7 anos da minha vida. Agora toda a minha vida é tua. Ele está dizendo a partir daí, agora eu não tenho mais vontade, agora a minha vontade é do meu Senhor. A gente, que nós devemos dizer. Os irmãos que estiveram aí na escola bíblica da Central, na EBA, foi a lição 7, né? Sim. Então olha a coisa tremenda. A lição 7 nos mostra que quando nós somos servos fiéis ao Senhor, o que é gerado com o Senhor? O que o Senhor faz conosco? Nós viramos amigos dele. Viramos amigos. Amigo. E o que o amigo faz pro outro amigo? O amigo, ele conta, né? Ele conta Tem o que ele vai fazer. tem uma intimidade. Tem intimidade. E ele conta o que está no coração dele. A minha vontade é que a casa ficasse cheia. A minha vontade, meu servo é que ficasse cheio esse lugar. E o que o servo fez? Foi lá e Ele fez. foi lá, cumpriu, voltou no seu senhor, falou que fez e disse, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ele não E o que foi. ele fez? Ele foi, trouxe os aleijados. E o que ele fez depois? Ele foi assim que foi ordenado de novo, né? Aí a gente já vê, né, que o Senhor, ele já se abre mais, né? Porque no início foi primeira ordem, direta. Vai nos dar lista, né? Os convidados. Aí os convidados recusaram. Um casou, outro tinha uma junta de bois para testar. Recusaram. Aí ele voltou. Deu a notícia. Foi fiel, mas o resultado nulo, né? Não houve um resultado palpável. E o senhor ficou bravo com isso? Não, ele fez a Não, vontade porque ele do fez Senhor. exatamente o que o Senhor mandou Que coisa linda. e estava pronto para fazer mais. Agora, olha assim, ó, muitas vezes a gente tem uma ordem, um trabalho, e a gente esconde, a gente maquia. Nós pensamos em fazer, dar uma incrementada, dar uma maquiada para ficar mais bonito, É um charme. dar um charme, isso aqui. O Senhor quer que a gente só se sujeite? Só que a gente inventa coisa, a gente não se esvazia e começa a prestar relatório, começa a mentir. Procura só o resultado. Exagera. Não é nem procurar só o resultado, é procurar fazer não sair tão ruim na imagem. O servo seria um exemplo de servo acomodado ou até um servo inútil. O servo relapso. O servo relapso seria isso. O servo, ele só faz o que o Senhor manda.
faz isso, faz isso. Mas esse servo, ele foi, fez o que o seu senhor ordenou e estava disposto a fazer mais. Exatamente. Porque o servo inútil, ele não abandonaria o trabalho. Ele iria e ele faria como o senhor mandou. Agora, ele não ia Depois, voltar. Ele ia se esconder depois. Ele ia se esconder. Olha, eu Esse terminei servo- meu trabalho, esse- eu não volto mais. E quantas vezes assim, em casa, o pai e a mãe mandam a gente lavar uma louça, a gente lava a louça e se esconde depois. Mandar o lixo, jogar o lixo na rua, a gente vai e se esconde depois. Não quer se inteirar, não quer se sujeitar. O líder fala assim, ó, fala com o fulano lá. A gente fala com o fulano, daí... Mas não volta pra falar pro líder. Ele Não falou pro reporta fulano. pro líder. O líder dá uma missão, faz tal coisa, a gente não volta pra falar. Né? Esse servo, Como é algo do dia a dia nosso. né? O servo foi e ainda queria saber qual era a vontade do senhor dele. Se... Esse é o diferencial dele pro servo acomodado. O servo acomodado, ele não quer nem saber o que Quer nem saber, tá nem aí pro pro senhor. Não Ele dá só pra faz o que foi mandado para ele, no sentido mais literal possível, e ele não quer saber a vontade. O porquê que esse servo acabou se tornando, né, de certa forma, o amigo do senhor, porque ele queria saber a vontade. Com isso, o senhor foi ganhando, de certa forma, intimidade com ele. E aí surgiu um servo bom e fiel, né, o servo que é o amigo. Exatamente. E Jesus fala para os apóstolos: vocês não são meus servos, vocês são amigos. Então, olha que coisa tremenda. Qual foi o ponto que aconteceu para eles virarem amigos? Eles começaram a saber a vontade de Jesus. E olha o que Eles andavam com Jesus. e olha o que a irmã Samara aqui falou no chat. Em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra do trono de Deus. Aleluia. Ou seja, o que quem tem que fazer? Olhar para Deus. Deus, qual é a tua vontade? Deus, eu estou aqui para te servir. Fala. Nosso único propósito tem que ser olhar para Deus. Nosso Com único certeza. propósito é fazer o que Deus quer nas nossas vidas. Com certeza. Agora, assim, ó, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para Deus e fazer a vontade de Deus. Deus começa a nos usar. Aleluia. Deus começa a nos capacitar. Glória. Deus começa a nos encher assim de uma glória. Aleluia. E as lutas, parece que não tem mais luta. Quando a gente sujeita assim, sabe? Deus A nos gente protege. passa o deserto, Nem sente o deserto. nem sente. A gente sabe que Deus ele vai nos sustentar. A gente deposita nossa, como que eu posso dizer? A nossa fé em Nossa, Deus. nossa Nossa esperança em Deus. Só que, olha, o Mantainé, tem como botar no quadro, aqui no quadro, na tela tela. o gráfico? De certa forma. Porque quando a gente entende isso do servo, a gente começa a ter uma outra visão. Porque o que acontece? Deus, ele nos capacita, a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele mesmo separou uns para apóstolos, apóstolos, profetas, evangelistas. Esqueci a ordem. Tá, mas é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Isso. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. pastores e mestres. Então, Deus nos capacita. Deus nos dá a graça dele. A caris dele vem sobre nós e nos capacita. E nos dá força, Só que uma coisa que nós temos que entender é que quanto mais Deus nos capacita com o dom dele, mais nós temos que nos sujeitar. Porque não nos capacita para a gente ter um poder assim a mais. Não, ele nos capacita por causa da igreja. Tudo por causa da igreja. Então, por exemplo, aqui no gráfico, ó, se Deus nos dá um grau de capacitação 6, ou seja, ele vai nos capacitando, passamos do grau 1, a gente vai recebendo mais graça, vai recebendo Sim. poder, vai recebendo autoridade. Ao mesmo ponto que eu sou capacitado, eu tenho que
quanto mais eu sou capacitado por Deus, mais eu tenho que me sujeitar. Porque Deus me deu a capacitação por causa da igreja. Então, se Deus me deu o dom de profecia, eu tenho que me sujeitar. Eu não tenho que pensar que eu sou algo porque eu profetizo, porque eu profetizei. Então, o ponto inicial seria a capacitação. Então, Deus nos capacita, mas Ele nos cobra sujeição, ou seria sujeição e depois Deus começa a nos capacitar? Exato. Ao ponto que eu sou capacitado por Deus, automaticamente tenho que servir. Porque Deus me capacitou para servir. Muito lhes é dado, muito lhes será cobrado. Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, se eu estou ali no grau 10 de capacitação, eu vou ter que me sujeitar no grau 10, no nível 10. É incrível. Porque é assim que funciona no mundo espiritual. Deus não me dá uma posição espiritual por dar. Para mim, ter para mim isso. Digamos, por exemplo, uma pessoa está no grau 10, né? Aí ela está capacitada. Mas então vem aquele sentimento, né? De, uau, né? Ai, Não é... Deus não me é. ora. Não, mas Eu começo a pregar e as pessoas são salvas. Eu oro pela pessoa, a pessoa é curada. é pra glória de Deus, né? Exatamente. É pra glória de Deus. Aí começa a diminuir. Aí do 10. Ou não sei se vai direto, né? É capaz de ir direto. Deus tem seus meios, né? Só que ó, eu tô ali no 6. Deus me deu o grau 6. Ele quer que a minha sujeição seja no 6. Não adianta eu querer ter uma capacitação no nível 6 e me sujeitar no 1. Se eu me sujeitar no nível 1, eu vou ter qual capacitação? Nível 1. Nível 1. Então, viu? É equivalente. Quanto mais eu me sujeito, mais Deus me capacita. Só que a gente pensa o quê? Que quanto mais Deus nos capacita, mais a gente pensa que a gente está no controle. E mais a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. E isso acontece daí, a gente começa a não obedecer. A gente não obedece. Porque Jesus, aqui no versículo, fala que ele além de se esvaziar e assumir servo, foi para obediência. No original é opeikos, é uma sujeição. É uma sujeição. Então, se eu estou sujeito à minha autoridade superior, eu estou sendo capacitado por Deus. Eu estou sendo capacitado por Deus. Esse é o gráfico do servo. Quanto mais me sujeito, mais Deus me capacita. Por quê? Porque Deus está vendo minha sujeição. Está sujeitando a igreja, então eu vou te capacitar. Para tu servir ainda mais a igreja. Mas se eu não me sujeito e eu começar a ser usado, eu vou ser... A capacitação, ela é dada completamente já para nós nos sujeitarmos mais à igreja. Né? Exatamente. Porque a Bíblia, ali está dom de Deus, né? Sim. O dom de Deus é Deus vem dar uma graça sobre nós e o dom no original na Bíblia é presente. É doma, a palavra no original, coisa assim. Então Deus vem e nos dá como presente para a igreja. Só que se imagina eu um soberbão, você um presente, eu vou estar lá no zero no gráfico lá. E olha que nem tem o zero no gráfico, Eu né? vou estar lá no zero. Eu não vou estar no gráfico, porque eu não vou ser servo. Nulo. Vou estar nulo, vou estar a parte daquilo que Deus tem para nós. Então eu vou conseguir cumprir minha missão? Não. Não vou. Eu vou ir para o céu? Também não. Também não me sujeitei. Então olha que coisa tremenda é quando a gente entender isso aí, ó. Enquanto mais nos sujeitamos, na mesma proporção, Deus nos capacita. Porque Ele sabe que nós, não só Ele, mas Ele, os anjos, os demônios, vão saber que nós nos sujeitamos. É o que vai acontecer a capacitação. Pai, esse aqui, ó, ele tá do lado do líder, ajudando, tá orando pelo líder, vem nos eventos, tudo. Ele tá aqui na capacitação 1. Vou botar ele no 2. Por quê? Porque ele estava na sujeição ou ele estava no 2? Na sujeição, o 2, mas a capacitação dele estava no 1. Sim, então o que acontece? Se eu estou no 2, na sujeição 2, onde é que vai a minha capacitação? No 2 também, 2. é equivalente. Eu continuo, começo a sair e prestar conta para o líder e vou lá para o 6. Minha capacitação vai para onde? Pro 6 também. Eu continuei me sujeitando, continuei sendo servo, atendendo todo mundo, não murmurando, não falando mal, não fazendo da minha vontade, do meu jeito. Fui lá pro 10 na sujeição. Minha capacitação vai para onde? 10. Pro 10. Coisa incrível, né, meu Guilherme?
Aí a gente fica preocupado, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, isso aqui não é assim, não é bem assim que o Deus falou. A Bíblia não é bem assim. Cortar o cabelo. Misericórdia. A mulher cortar o cabelo. A mulher fazer a sobrancelha. Para ver o quão terrível é a soberba, né? A pessoa está dizendo que a palavra dela vale mais que a palavra de Deus. Aquilo que ela acha. Vale mais que a palavra de Deus. Misericórdia. Que isso? Mas olha o nível, assim, a gente não consegue fazer isso. E não vamos pensar que está longe de nós. Nós somos assim. Sim. Eu sou assim. Se eu não vigiar, a minha sujeição vai descer. Então, se eu não vigiar, o que a gente viu ali no gráfico, eu vou estar no zero. Porque a nossa natureza é assim. Então, a gente não pode pensar aquilo que a gente acha, falar o que a gente acha, fazer aquilo que a gente pensa. Não, porque nós não tem bem algum. Agora, imagina eu não querer ser um servo, não me humilhar, e não abrir mão da minha vontade. A Bíblia fala aqui que Jesus se humilhou por último. O que é se humilhar, irmão Daniel? Humilhar, né? Eu não vou conseguir dar o conceito completo. Não né? pode ser um exemplo. Me faltou tempo. Também está terminando o tempo. Mas... Bah! Rápido, hein? Humilhar, né? É quando... Humilhar seria o completo oposto da soberba, né? Porque quando nós somos soberbos, nós começamos a nos achar mais, né, do que nós somos, às vezes, ou até nem mais do que nós somos. Às vezes nós começamos a usar o que nós somos para justificar, né? Eu sou bom. Né? O humilhar é o oposto. Né? A humildade é o oposto da soberba. Né? Porque mesmo com a pessoa, com a qualidade dela, ela não exalta a si mesma, ela exalta a Deus que deu a qualidade para ela. Ela vê que ela não é nada. Ela vê que... É pó da terra. É Deus que tá aqui. É através de Deus que ela faz isso. Toda a qualidade que ela recebeu não é uma bênção genética, não é uma coisa que ela aprendeu. Não, é tudo Deus que deu a capacidade. Deus deu a capacidade cognitiva para ela. Aleluia. Quando ela estava no ventre da mãe dela sendo gerada, era Deus que estava lá escrevendo os dias dela. E a pessoa, às vezes, a pessoa soberba, ela não pensa, né? Ela pensa que é dela, que é ela, né? Ela que é boa. Misericórdia. Aí a gente tem, por exemplo, o exemplo do fim dos tempos, que muitos vão estar dizendo, eu profetizei em teu nome, né? Para ver, né? A pessoa não fala, né? Ela bota em primeiro lugar o eu, né? Eu profetizei, o ego eu, na frente. né? Eu expeli demônios. Foi ela que expeliu demônios? Não. Foi o Espírito Foi o Santo. Espírito Santo. Meu Deus. Agora imagina Jesus. Ele era ou não era? Humilde? Não, ele era ou não era algo? Ele Era. E mesmo assim se humilhou. Em níveis extremos, né? ele se humilhou. Ele foi com uma ovelha pro matadouro. E não falou ele nada. saiu do topo, ele estava junto com Deus, ele tava dentro assistia do Deus. E ele desceu para ser um homem falho, né? E ele sentia as mesmas coisas que a gente sentia. Sentia, Sim. né? Como Que a gente não pode pensar que Em ele era, tudo. ele era homem, mas ele era perfeito, né? Claro que ele foi perfeito em todos os seus dias, né? Mas que Tinha máquina ali. Como homem, dominar ele. ele tinha os desejos de homem. ele também sentia a mesma coisa que o homem sentia. Mesma coisa que o ser humano sentia, ele estava sentindo. Aleluia. Jesus é incrível. Não sei vocês, mas começo a estudar sobre Jesus e começo a ver que miséria que eu... O melhor Isso aí exemplo. não é só tu. O melhor exemplo que deve ser seguido é Jesus. Aleluia. E Jesus foi servo. Se humilhou. Ele, mesmo sendo Deus, foi lá e lavou os pés dos discípulos. Olha, Foi certo. ele se humilhou ao ponto de ir numa cruz, sem roupa, despido, chicoteado. Assim, ó, Aleluia. o chicote que ele rasgava e criava hematoma. Jesus foi... O azorrague, né, que era É. o chicote, era um chicote de 10 tranças, né? 10 cordas eram onde era amarrado pedaços de pedra afiada, pedra lascada e ossos de animais. Então, dá para saber, né, que realmente ele sofreu
muito. Só que Porque o estrago que deve ter sido feito carne rasgada. nele, E na ponta dele, do azorrague, tinha pedra para criar hematoma. Então rasgava e dava hematoma. Batia e rasgava, batia e rasgava. Foi cada chicotada que Jesus passou. Meu Deus. mesmo assim, ele não cedeu. Não cedeu. Ele falou, não seja feita a minha vontade. Imagina, Jesus. Ele sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, ele foi, né, quando chegaram, iniciou, Pedro tentou uma resistência, mas ele mesmo disse, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos descer, e ele não fez. Ele não precisava de Pedro. Por ele, aquilo. podia descer milhares de anjos e terminar aquilo, né? Onipotente, ele podia pensar ou levantar a mão e já era. Mas ele se fez servo. Foi, andou. Foi Ele se sério. fez servo. Eu fico imaginando, né? É difícil de imaginar, realmente. Mas imaginando, tipo, Jesus andando com aquela cruz pesada, que acho que era 30 para mais o peso dela, né? Carregando por toda a estrada. Mesmo assim, as pessoas insultando ele dos lados, ele olhando com aquele olhar de quem ama alguém. De paixão, Tudo por de amor. amor, né? Olhar de, então- de amor. Assim, ó, quando nós tivemos em nós, o mesmo sentimento que houve em Jesus, de não se importar levar o dano, de não se importar em levar um prejuízo, uma injustiça. Meu Deus, Jesus não merecia nada. Aí a gente sente uma injustiça e acha que é o dono da verdade. Meu Deus, que miséria, que miséria. E não quer levar o dano. A gente não é disponível. Meu Deus. A igreja tem projeto para ter faculdade, para ter escola. Só que não tem ninguém disponível que se sujeita, que quer levar o dano, que quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço mais. E Jesus pagou o preço por todos. Meu Deus. E a gente Mesmo não quer pagar o fazendo preço. A gente tem que pagar o preço. E o preço é se esvaziar. E o preço é se tornar servo. É obedecer Ser humilde. e se humilhar. Aí tem que se humilhar. Aleluia. Aleluia. As horas são passadas. Aleluia. Nossa, a presença Rápido de até. Deus. Glória a Deus. Chegando pro final já dessa programação. Bah, Foi rápido, né? Foi rápido, Gui. o nervosismo que deu, acho que nem... Glória a Deus. Foi Sinto a necessário. presença de Deus aqui. Aleluia. Oh, tu trabaste, tu recanto, tu rega. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Ah, Deus está aqui. Aleluia. Não só Deus também, mas tem irmãos no chat com a gente. Aleluia. Aleluia. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estiveram com a gente. A irmã Samara conosco participando, né? Comentando. Irmã Natiele Marques conosco. Irmã Graça Benacu. Irmã Antoniele conosco também. Irmã Esther. Irmã Fernanda Clavígio. Conhece? Minha mãe. Glória a Deus. A mãe do nosso irmão Guilherme. Glória a Deus. Irmã Cecília conosco também. Deus abençoe. A irmã Júlia Santos também comentou, participou com a gente. A irmã Patrícia também, de Palhoça. Irmã Manu Moraes conosco também, irmã Emanuele. Deus abençoe, irmã. Glórias a Jesus. Irmã Edilene também conosco, participando. A irmã Rode também conosco. A irmã Milena. A irmã Leliane também, lá de Jaguaré, Espírito Santo. Que maravilha. A irmã Leliane, lá do Espírito Santo. A juventude esteve lá. As moças conheceram ela, moça da sede geral. Irmã Prisca também conosco. Glórias a Deus. O irmão Regis Pavoski também conosco. Paz do Senhor. Deus abençoe também. Deus abençoe os nossos irmãos Guilherme e o nosso irmão Daniel. Glória a Deus. Esse é o irmão Lucas Goulart. O Lucas Goulart. O Lucas. O menino. O Lucas Goulart. O Lucas conosco. Deus abençoe. Filho do nosso Lucas. pastor Rodinaldo. Glória a Deus. Irmãos Guilhermes. Glórias a Jesus. Irmã Edilene conosco também. Irmã Viviane Berman conosco também. Nosso diácono Ezequiel Pinheiro conosco também, no paz do Aleluia. Senhor. Glórias a Jesus. Glória.
Irmã Mariana Vieira também conosco, paz do Senhor. De São Leopoldo Oeste, Deus abençoe. A irmã Antoniane falou assim, ó, eu certamente ouviria horas de estudo ministradas pelo Guiguinho. Qual? Com certeza não sou eu. Isso eu garanto. Guiguinho não é tu. Com certeza não sou eu. Qual dos guinhos? Ah, glória a Deus. Ah, que alegria a presença de Deus. Aleluia, irmã Carla Janeiro conosco também. Deus abençoe, irmã Carla. Irmão Natan Guedes Não conosco pôde. também. Deus abençoe. Glórias a Deus. Deus sabe todas as coisas. Glórias a Jesus. Irmã Camila Leonel conosco também, dando glórias a Deus. A Angelina falou que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso. Essa é corrigida, a atualizada é mestre. Sim, sim. A irmã Manu dizendo que tremendo, glórias a Jesus, Deus despreza o arrogante. Irmã Kathleen Cruz conosco também, Pai do Senhor. Irmã Roberta Belos chegou na programação também, Deus abençoe. E Deus abençoe a todos que estiveram com a gente. Glórias a Deus. Muitos. Glória a Deus. Deus falou comigo nessa programação hoje. Ele disse Deus que eu falou conosco. conosco. Deus é tremendo. E espero ter falado com vocês também. Deus quer que sejamos servos. Que nos sujeitamos e que pagamos o preço. Pagamos o preço. Aleluia. Nos Glória. esvaziando, nos tornando servo, obedecendo e nos humilhando. Glórias a Aleluia. Jesus. Para encerrar essa programação, gostaria de pedir pro... Aqui a mãe Tonelli falou assim, ó, o pequeno, muito inteligente. Viu? É tu. Eu não sou pequeno. Amém. Amém. Glórias a Deus. É uma alegria estar com vocês nessa programação, com o irmão Guilherme, com o irmão Daniel, uma alegria. Ainda mais Guilherme. sentindo a presença de Deus. O Senhor também é uma É bom alegria. estar comigo, né? Glórias a Deus. Vamos então orar, irmão Guilherme, fazer a oração final. Amém. A Deus por abrir nosso entendimento hoje. Amém. Aleluia. Vamos orar então. Oremos. Aleluia, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta oportunidade, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Falaste fortemente conosco. O Senhor abriu o nosso entendimento, Senhor. Aleluia, eu te agradeço, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós, pecadores. Senhor, Senhor agiu aqui dentro. Eu creio que o Senhor tocou no coração de cada Por um. nós, Deus. Aleluia. Nós te agradecemos por cada feito que o Senhor nos fez. Aleluia, eu te agradeço por tudo. O Senhor és misericordioso conosco. Aleluia, eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco nessa programação. Aleluia. Que os irmãos sintam a presença de Deus. Em nome de Deus abençoe o irmão Daniel. Glórias a Amém. Jesus. Deus abençoe o irmão Obrigado, é Guilherme. uma honra participar. Que vitória, que alegria. Acho que não resta mais nada. A não ser nos despedirmos. Nos despedimos como? Com a paz do Senhor, como o Pai dessa união. A sua vontade. O Senhor é o âncora. Como nos pedimos hoje. Glórias a Aleluia. Jesus. A presença do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Então, vamos despedir com a paz dessa união. Amém? Amém. Eu esqueci Vamos como é que despedir. fazia com as mãos. Normalmente tinha um negócio que a gente fazia com as mãos, né? Eu até me esqueci. Glória a Deus. Que maravilha. Então, Bendito. com bendito então? Bendito. Vamos com bendito então. Amém. Vamos levantar a mão, todo mundo? Amém. Então vamos Bem- despedir dizendo Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.